Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do ensino médio do oitavo ano. Hoje iremos tratar sobre circulação, ou seja, fisiologia cardiovascular. É um tema bastante interessante e bastante cheio de detalhes, e vale muito a pena prestar atenção para poder entender. Então, o que vem a ser o sistema circulatório? É o sistema que é responsável pelo transporte do sangue que é bombeado do coração para todo o corpo. E esse sangue ele é formado de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. Esse sangue é dividido em parte sólida e parte líquida, que no caso a parte sólida seria os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas, e o plasma seria o líquido. O transporte sanguíneo ocorre por conta do bombeamento que o coração faz, que impulsiona o sangue para as artérias, e esse sangue também passa pelas veias e capilares, como eu vou explicar no decorrer da apresentação. Primeiro vamos falar sobre a estrutura do coração. Inicialmente, o coração é formado pelo músculo estriado esquelético, que é esse músculo capaz de poder contrair e relaxar para esse sangue ser enviado para todo o corpo. Ele é envolto em uma membrana chamada de pericárdio. Internamente é revestido pelo endocárdio. E uma informação é que 8% do peso corporal de uma pessoa se dá pelo sangue. Então, ou seja, 8% do peso de uma pessoa é sangue. Atentos ao transporte, o coração, a bombear esse sangue, ele é impulsionado pelas artérias, que ao receber bastante pressão, essas artérias acabam esticando um pouco. A sua própria formação do vaso é propícia para isso. Apesar de ser bastante extensa e grossa, ela também tem essa plasticidade de se movimentar para receber o impulso do sangue. E ela tem justamente esse formato e essa anatomia para poder suportar a pressão. Tem outros vasos que têm funções muito importantes também nesse processo, como se segue. Aqui temos uma foto mostrando o esquema das veias, artérias e capilares. Aqui já notamos de cara a diferença e também aqui perceberemos suas respectivas funções. A veia ela tem uma camada de revestimento bem mais fina em comparação às artérias. As artérias elas apresentam uma estrutura muito grossa, como está aqui presente nessa animação. E o capilar, eles são ramificados e também é composto por uma espessura bem fininha, e essa espessura é tão fina que é capaz de trocar nutrientes e oxigênio do sangue com os órgãos do corpo. As veias, elas trazem o sangue do corpo para o coração, levam o sangue do corpo para o coração. Dessa forma, ela tem válvulas que se fecham, evitando que o sangue desça, porque o caminho até o coração é distante. E como é que esse sangue retorna ao coração? Por meio de movimentos musculares, ou seja, movimentação das pernas, braços, corpo em geral. Nesse caso, o sedentarismo prejudica a circulação porque dificulta esse processo de retorno sanguíneo. Mas levando em consideração a movimentação que os músculos exercem sobre as veias, impulsionando o sangue para cima, as válvulas que se fecham, evitando que o sangue desça,
faz com que o sangue retorne até o coração. As artérias, como eu falei anteriormente, ela tem função de receber o sangue bombeado do coração com toda intensidade. Dessa forma, ela tem um revestimento necessário para a sua função. Em casos de pessoas que têm pressão alta, esse sangue acaba vindo com bastante força e acaba exercendo uma pressão a mais do que a artéria aguenta suportar. Dessa forma, o sangue ele não tem uma boa circulação e dessa forma é recomendado, o médico recomenda ao paciente fazer uso de remédios para poder dilatar essa artéria para que o sangue corra com mais facilidade. Os capilares, eles são ramificados e têm poros que possibilitam a troca gasosa e de nutrientes entre o sangue e o corpo de uma forma direta, sem precisar de mais meio termos. Então, a função da artéria é direcionar o sangue do coração para o corpo. A função das veias é trazer o sangue do corpo para o coração, para levar até o pulmão e ser novamente oxigenado, para assim ele poder retornar para o corpo. A função dos capilares é troca de nutrientes e de oxigênio diretamente entre o sangue e os órgãos, entre o sangue pelos capilares. O sangue é de grande importância para o corpo e um mau funcionamento nesse processo atrapalha muito a saúde. Sem a disponibilidade do sangue para circular em todo o organismo, levando oxigênio, nutrientes e energia, seria impossível o ser humano conseguir sobreviver. Por isso, essa questão de pressão alta, de má circulação, tem que receber bastante atenção, visto que o sangue ele circula todo o corpo, mantendo a pessoa viva, e é essencial um cuidado. Para isso existe, para prevenir problemas ou até para poder tratá-los de uma forma mais que você pode fazer em casa, hábitos como exercício físico, caminhada, corrida, natação. Isso ajuda bastante a movimentação sanguínea e é um bônus para a sua saúde. Vamos à anatomia interna do coração. O coração é um órgão musculoso formado pelo músculo estriado esquelético. Possui um septo dividindo as duas cavidades, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, e acima temos o átrio esquerdo e o átrio direito. O ventrículo esquerdo e o direito eles são recobertos por uma camada bastante grossa de músculo para receber esse sangue que chega com bastante frequência. Separando o átrio direito do ventrículo direito, temos a válvula tricúspide. Separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, temos a válvula mitral. Vamos à anatomia do coração. O coração é um músculo composto pelo músculo estriado esquelético que possibilita a contração e o relaxamento do coração para poder impulsionar o sangue para todo o corpo. Então, temos a aorta arterial, temos a artéria pulmonar, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E temos um septo ao meio, separando o átrio esquerdo do ventrículo direito. É notório que o revestimento do coração é feito por músculos bastante grossos e fortes, justamente para poder receber essa pressão sanguínea que chega com bastante força. Temos o átrio direito,
o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Temos a artéria aorta, a artéria pulmonar, a veia pulmonar e temos as válvulas. A válvula direita, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, chamada tricúspide, e a válvula esquerda, chamada de válvula mitral. Os impulsos que o coração recebe são dados pelo nó sino atrial, ou seja, são sinais elétricos que o nosso sino atrial dá ao coração para que ele contraia e relaxe. Como eu tinha falado anteriormente, do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito, ele se contrai com a função de enviar o sangue para todo o corpo, de forma que chegue, que vá do coração até a cabeça e os pés, e faça o caminho inverso também, que depois o sangue retorna pelas veias ao coração. E esse sangue é impulsionado para o pulmão, para o coração e do coração para o corpo. O coração ele apresenta duas contrações que são chamadas de sístole e diástole. Sístole é a contração que impulsiona o sangue e diástole é o relaxamento que faz com que os espaços sejam preenchidos pelo sangue. A sístole contrai, lançando o sangue, e a diástole relaxa, permitindo que o sangue entre. O sangue vem do corpo para o coração, rico em gás carbônico, para ser lançado no pulmão, para retornar ao coração, rico em oxigênio, para poder voltar ao corpo. Isso acontece da seguinte forma. Esse sangue, rico em gás carbônico, chega pelo átrio direito, pelas veias cavas, passa para o ventrículo direito, onde as válvulas são fechadas. Assim que preenchido o ventrículo direito, esse sangue é lançado para a artéria pulmonar, ou seja, o sangue rico em gás carbônico, assim que preenchido o ventrículo direito, ele é lançado na artéria pulmonar, vai para o pulmão para ser oxigenado. Uma vez esse sangue oxigenado, ele retorna pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Assim que o átrio esquerdo é preenchido pelo esse sangue rico em oxigênio, as válvulas são abertas, ocorre a sístole, esse sangue é enviado para o ventrículo esquerdo. Assim que o ventrículo esquerdo ele é preenchido com esse sangue oxigenado, esse sangue é lançado na artéria aorta, e isso faz com que o sangue oxigenado, agora rico em oxigênio, seja lançado para todo o corpo. E logo depois, esse sangue que foi lançado rico em oxigênio, ele retornará cheio de gás carbônico. E são duas partes, no caso, que são divididas essas circulações. É a grande e a pequena circulação. Então, a pequena circulação, ela ocorre do coração para o pulmão, ou seja, o sangue chega rico em gás carbônico no coração e ele envia esse sangue para o pulmão para poder converter esse gás carbônico em oxigênio. Esse sangue retorna ao coração rico em oxigênio, ainda fazendo parte da pequena circulação, e uma vez que ele retorna ao coração, ele é lançado para o corpo, ou seja, agora fazendo parte da grande circulação. E esse sangue, uma vez lançado para o corpo, ele acaba retornando para o coração, para que o sangue que
agora que está rico em gás carbônico, retorne ao pulmão para poder receber oxigênio. E assim encerra a grande circulação e reinicia a pequena circulação. Então, foi mais uma aula hoje e eu agradeço pela atenção e obrigado.